Eu gostaria de dizer que, para mim, é uma honra muito grande estar coordenando uma mesa que tem algumas pessoas que foram responsáveis, não é, por uma construção de uma possibilidade de atenção a essa questão das drogas. São os dinossauros do rock, a velha guarda da Portela. Alguns não tão velhos assim, como a Andréia, mas, enfim, pessoas que tiveram uma importância e têm ainda uma importância enorme nesse campo de atenção. Nesse sentido, eu gostaria de chamar o professor Tarcísio Matos Andrade. Não sei se Andréa Domânico já chegou. Acho que não. Professor Fábio Mesquita também ainda não está presente. E Tiago Fidalgo também ainda não chegou. Então, eu acho que podemos começar por professor Tarcísio. O tema dessa mesa 6 é redução de danos no contexto atual, DST, HIV/AIDS, tuberculose e hepatites. Pronto. Bem, bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer à organização do Congresso, na pessoa da Alba Rivas, por ter me formulado esse convite. Dizer que é uma satisfação muito grande viver a oportunidade de compartilhar coisas vividas ao longo desse período. Essa é uma mesa sobre redução de dano no contexto atual, mas tem como desdobramento infecções do tipo tuberculose, HIV, hepatites, DSTs, entre pessoas que usam drogas. Esse não é mais o meu campo, não é o campo que eu não me interesso tanto como no início. Então, eu tinha planejado deixar essa parte das infecções para Fábio, que é uma pessoa que está de corpo e alma nessa situação, como coordenador do diretor do departamento de DST/AIDS, para Andréa Domânico, que trabalhou na parte de hepatites, quando era separada do departamento, e me ater mais a reflexões sobre redução de danos. Então, a primeira coisa, assim, o primeiro tópico que eu queria conversar com vocês é sobre o conceito de redução de danos. Redução de danos, ela começa como uma medida médico-sanitária, igual a outra qualquer, só que estava voltada para a prevenção de HIV junto às pessoas que usam drogas. Portanto, tinha como população-alvo uma população muito específica. E é claro que, decorrente dessa natureza, nós tivemos que aprender e construir muitas coisas. Quando nós implementamos o primeiro programa de... Olga, por favor, quando chegar o tempo aí, você diz, né? Eu vou falando aí. Quando nós implementamos o primeiro programa de troca de seringa do Brasil, que foi aqui na Bahia, nessa época eu trabalhava no CETAD, então, no outro dia, a manchete da Folha de São Paulo era o seguinte: programa posto de troca de seringa fica vazio. Bem, fica vazio porque as pessoas não vão a um posto de troca de seringa, pelo menos em nossa cultura, a um centro de tratamento para pessoas que usam drogas para buscar uma seringa. Era como ter escrito na testa: eu sou usuário de droga injetável. Então, para fazer esse trabalho, inevitavelmente, nós tivemos que ir às ruas e a campo. E nós estávamos inseridos numa cultura de assistência institucional. Quando você vai a campo, são outros 500. Né? Por mais que você saiba sobre as pessoas que usam drogas, por mais que você
ache que tem conhecimento, você vai encontrar pautas culturais muito singulares, padrões de consumo muito singulares, drogas que você não imaginava, interação da população entre si, interação com os serviços públicos, enfim. Você tem um conhecimento completamente novo, que nós poderíamos dizer que as pessoas que usam drogas encontradas nas ruas, sobretudo, são antropólogas de si mesmas. A gente é que tem que aprender com elas. Então, isso já muda, começa a desconfigurar esse modelo de assistência para uma nova perspectiva, né? Eu me lembro, assim, eu gosto de um conceito que o Luiz Fernandes, da Universidade do Porto, do Departamento de Psicologia, ele escreveu um artigo falando o seguinte, que redução de danos traz consigo uma difração da norma jurídica e da norma sanitária. Da norma sanitária porque, entre as políticas de redução de danos, você está provendo instrumentos limpos, oferecendo sala de consumo, nos países que tem sala de consumo, para o indivíduo utilizar uma droga suja, misturada sei lá com o quê, às vezes em condições de higiene muito precárias. Então, essa convivência transgride, de certa forma, os métodos de biossegurança, né, de higiene pessoal. E, em relação à transgressão ou a difração da norma sanitária, você vai a campo e você encontra o barão da área, o chefe do tráfico, e você está lá com ele conversando, porque na perspectiva da saúde, se ele trafica, se ele não trafica, isso não faz sentido, não lhe diz respeito. Você está ali para prover assistência à saúde a essa pessoa. Então, por conta disso, os programas, a redução de danos foi muito identificado com troca de seringa. E ainda hoje, em alguns países, na Ásia e mesmo na Europa, ele tem essa marca muito forte. Mas nós tivemos no Brasil, na Bahia, inclusive, algo interessante. Em pouco tempo, provavelmente como consequência do bem-sucedido Programa Brasileiro de DST-AIDS, hoje Departamento de DST-AIDS, mas também das ações de redução de danos, nós tivemos uma mudança do uso de droga injetável para o uso de crack. E nós, inicialmente, dizíamos, o que é que a gente vai fazer? Como vai fazer redução de danos com pessoas que usam crack? Porque estava centrado a redução de dano na figura da seringa. E nós vimos logo, não demorou muito, um campo imenso, um vasto campo para a atuação da redução de danos entre pessoas que usam crack. E daí passamos para pessoas que usam anabolizante. O Geis Pinheiro, aqui na Bahia, ele começou a falar em redução de danos nas comunidades violentas, para trabalhar com prevenção de violência, com assistência às pessoas vítimas, oi Marcelo, vítima de violência. Então começa a se expandir, a gente começa a perceber interface da redução de danos com várias outras áreas. Desde o início, vindo eu de uma formação psicanalítica, eu entendia que a redução de dano, dar uma seringa para o indivíduo, era um ato concreto, real, de uma medida de saúde pública, mas também carregava consigo um efeito simbólico bastante importante. Sem dizer uma palavra, é como se eu estivesse dizendo ao indivíduo, olha, apesar de você usar drogas, eu estou preocupado com a sua saúde, eu estou lhe provendo meios de você cuidar de si mesmo. E não demorou muito para que a gente fosse encontrando interface com a educação dentro da perspectiva do construtivismo, com a obra de Paulo Freire de educação de adultos, não é? A gente, apesar de não terem nascido juntas, ou uma ligada à outra, mas redução de dano e reforma psiquiátrica, tudo a ver, são muito próximas. A própria estratégia de saúde da família, apesar dos seus operadores carregarem consigo o que permeia no imaginário social, mas a atividade em campo, trabalhar com as pessoas na comunidade, trazia essa interface. Então, nós fomos observando e fomos progressivamente construindo essa percepção que escrevemos em alguns lugares, de que redução de danos não podia, não está restrita a uma ação médico-sanitária. É claro, se eu tenho uso de droga injetável em algum lugar, é prioritário que eu disponibilize seringa para essas pessoas. Mas redução de danos é muito mais do que isso. Então, Olga, você quer
Quer chamar André? Quem? Então, nós fomos observando coisas da seguinte ordem. Eu encontrei, assim, por mais de uma vez... Deixa o pessoal se ajustar aqui, né? Fábio está aí? Como é que quer fazer, Olga? Eu sigo, você vai... Pronto. Então, uma certa feita, eu me lembro, eu tive uma pessoa, um professor de odontologia me pediu para se encontrar comigo, porque ele queria fazer a dissertação de mestrado em saúde bucal de pessoas que usam cocaína. E quando eu me sentei com aquele homem, meia hora de conversa, ele nunca tinha ouvido falar de redução de danos, mas eu tinha certeza que eu tinha diante de mim um redutor de danos. E tinha na minha equipe, uma equipe com, chegamos a ter 100 pessoas trabalhando nesse campo, algumas pessoas que, apesar de proverem preservativos, seringa, várias ações, não tinham internalizado a redução de danos. Nós víamos, às vezes, entre os nossos próprios técnicos, se um familiar adoecia, tal, ele pensando de imediato em internamento, coisas assim. Parece um paradoxo. Então, o que é que nós, em termos de conceito, aonde nós chegamos? Nós chegamos o seguinte: a redução de danos não é um pilar da atenção ao uso de droga, ao lado de tratamento, de prevenção, de repressão. A redução de dano é um alicerce onde todos esses pilares podem estar assentados. Então, com o tempo, eu acho que a gente vai poder dispensar essa palavra redução de danos. E basta que nós tenhamos uma política de atenção ao uso de droga, onde técnicos e clientes possam se olharem de forma horizontal. E olha que isso não é fácil. Não é fácil nós nos colocarmos na altura do outro, sobretudo quando ele vive situações de muita exclusão. Isso eu vejo todos os dias no CAPS AD Gregório de Matos, lá da Faculdade de Medicina, que nós temos a honra, o prazer de coordenar. É um serviço docente assistencial com o objetivo de capacitar a rede básica do Estado da Bahia, de matriciar os CAPs na atenção ao uso de drogas. A gente vê todo dia, pelo fato de estar no centro histórico, nós atendemos 10% a 15% dos nossos clientes, de população de rua. E há uma tendência natural do terapeuta ocupacional, do assistente social, de trabalhar em posição verticalizada, de proteger essas pessoas, de ser paternalista, e definitivamente não é isso que essas pessoas precisam. Elas não precisam que alguém lhes dê direito. Elas precisam de facilitadores para que elas possam se alçar à condição de sujeito de direitos e deveres. E é dessa maneira que eles são tratados no centro. Eles têm todos os direitos que um cidadão tem, mas se eles transgridem, se eles quebram, se eles brigam, eles são punidos por isso. Eles seguem o mesmo percurso. Se ele danificar um bem público, ele já sabe. Ele tem uma queixa numa delegacia policial porque ele danificou um bem público. Evidentemente que isso não se aplica ao indivíduo num surto psicótico, num quadro de descompensação. Então, é dessa maneira que a gente tem tentado construir essa assistência, mas ela não é fácil. A Olga disse que eu tenho 5 minutos. Eu pensei que vocês não vinham, viu, André? Isso aí me alongando aí nesse negócio, mas em 5 minutos eu faço o resto. Sobre a política de redução de dano no Brasil, eu gostaria de falar 2 minutos sobre isso. Marcelo gostou. É o seguinte, eu conversava ali até com a Regina Machado, e por coincidência, Regina, eu tinha pensado sobre isso. A redução de danos nos últimos 10 anos, ela cresceu no papel. O discurso do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, na época que a Senad estava ligada a essa parte do governo, faz um discurso na ONU, onde ele coloca explicitamente a redução de danos como política oficial do Brasil. A redução de danos está no SUS de forma quase conceitual, explícita. A portaria 3088 de dezembro de 2011 é fantástica em termos de assistência à saúde mental e às pessoas que usam droga. Mas, em paralelo a esses dispositivos de natureza política, legal, sei lá o quê,
nós fomos desconstruindo, o país foi desconstruindo o que havia construído em termos de redução de danos a partir de 2003. De 270 programas de redução de danos, nós chegamos a quase nenhum. E hoje nós estamos cultivando cursos de capacitação, seja Supera, seja CRR, tal, sem campos de prática. Porque os campos de prática, quem detinha esse conhecimento, eram exatamente os programas de redução de danos. E nós não vamos longe com esses dispositivos sem campo de prática. E a população, nas unidades de saúde, os segmentos profissionais, eles não se sentem preparados para ir a campo, executar essa política, trabalhar em suas unidades apenas com cursos teóricos. Nós, essa semana, iniciamos a capacitação de 140 profissionais de CAPES do estado da Bahia. E por termos um campo de prática constituído há muito tempo, dividimos essa capacitação em teórica e prática. A coisa que eles mais elogiaram foi exatamente a possibilidade de ir a campo, de encontrar pessoas que usam drogas, de ver como o redutor de dano aborda um usuário, de ver o atendimento que se faz no CAPES. É exatamente disso que se precisa. Então, nós estamos numa situação que eu diria assim, inadequada, desconfortável, não é? E tudo isso se deve a dois fatores. Aí eu vou encerrar minha fala com isso, Olga. A dificuldade de gestão, mas, sobretudo, as descontinuidades administrativas. Falta ao país, falta ao Estado, falta ao município políticas de governo. Nós temos políticas de Estado, política de Estado, digo eu. Nós temos política de governo, e mesmo com política de governo, pouco consistente, porque a rotatividade, os objetivos são... A rotatividade é grande. Em alguns casos, nós tivemos em Salvador, nos últimos 6 anos, 8 secretários de saúde, imaginem vocês, e também os propósitos não são os mais adequados. Eu não consigo entender ações que se sustentam na popularidade imediata, nos índices de popularidade, seja de que gestor for. Então, o que é que eu tenho visto? Eu tenho visto que os gestores públicos, eu me refiro ao gestor maior, presidente do país, a presidente do país, se comporta como uma mãe má. Uma mãe suficientemente boa é a mãe que acolhe a angústia de seus filhos. Uma mãe má é aquela que os assusta ainda mais, que utiliza o susto desse para tirar proveito da situação. Eu acho que essa é a situação que nós vivemos em relação ao uso de droga no país. Nós falamos de epidemia, nós falamos de droga da morte, nós falamos de fragilidade da rede, criamos uma rede paralela para dar conta disso, né? Criamos políticas de momento, de impacto, que, na verdade, tem muito pouco impacto. Em que nós apostamos nesse momento? Apostamos que não há apesar da gente colocar aí, nos parecer dessa maneira, mas não há uma coisa dirigida à redução de danos ou atenção ao uso de droga. Nós vivemos uma crise de cuidado com as pessoas, em todos os sentidos. E, evidentemente, onde falta cuidado para as pessoas, os mais prejudicados são exatamente os mais socialmente excluídos, são exatamente os menos favorecidos. Então, nós temos um programa como Bolsa Família, indiscutivelmente tirou muita gente, permitiu a ascensão social de muita gente, mas o orgulho do governo nessa altura não deveria ser o crescimento do Bolsa Família, mas a desaceleração do Bolsa Família em detrimento de práticas de suporte social, onde os indivíduos fossem gestores de sua própria renda, fossem gestores de si mesmos. Então, isso se reflete na atenção ao uso de droga pela internação compulsória, pelos dispositivos de exclusão do indivíduo do meio social, onde ele é destituído, às vezes, da última coisa que lhe resta, do pouco de autonomia que ele tem para tocar sua vida adiante. Para encerrar, para não ser apenas pessimista, eu tenho 2 grandes esperanças em termos de políticas públicas a nível nacional. Uma delas é a presença de Fábio Mesquita, que é o patrono, o construtor da redução de danos no Departamento de STAs. Eu tenho grande esperança, Fábio, que nessa interface entre a atenção ao uso de drogas e as doenças sexualmente transmissíveis, hepatite e AIDS, com a experiência que você traz
da vivência que você teve, inclusive, sobretudo em nível internacional, em diferentes países, nós possamos ter pessoas a nível do governo central que possa ajudar a conferir mais clareza à política atual. E tenho grande esperança, espero que isso se efetive, que a Senad retome com força a rede de pesquisa que foi constituída há algum tempo atrás e andou extremamente fragilizada, para que nós tenhamos políticas públicas com base científica e não com base no amedrontamento e no pânico social. Obrigado. Professor Tarcísio Matos, ele é médico, psicanalista, professor da Faculdade de Medicina, coordenador da Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcante, um serviço de atenção que desenvolve ações de docência e de assistência no campo do consumo de drogas.